Boa noite, pessoal. Sou o professor Eric, de Geografia. Nós estamos iniciando mais uma aula para o cursinho Conexão, cursinho pré-ENEM. Informo a todos que essa aula está sendo gravada. Se alguém se opõe, pode se manifestar agora. Muito bem, sem manifestações, então estão todos de acordo. Lembrando que a aula vai ser disponibilizada no Meet. A aula está sendo gravada pelo Meet. Ela vai ser disponibilizada no YouTube do cursinho e também no Moodle. Então, vamos lá. Se a tecnologia não me derrubar de novo, que de vez em quando ela gosta de fazer isso. E... Vá lá! Abriu a nossa apresentação. Então, seguindo o cronograma que eu deixei para vocês no Moodle, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre população. Né, ainda dentro daquela subdivisão que eu fiz para a gente conseguir organizar melhor as ideias, né? Falando então sobre territórios. Um momento. Essas mudanças de temperatura, esse frio, esse desnível aí não ajuda muito na minha rinite, mas sigamos. Informo a vocês que o nosso cronograma ele vai sofrer uma pequena alteraçãozinha, porque alguns tópicos que eu tinha pensado na aula de urbanização e nessa aula de população acabaram não ficando bem encaixados, tá? Nos dois tópicos. Então, eu deixei esses assuntos para uma outra aula, o que vai gerar, então, uma aula a mais sobre territórios lá naquele nosso cronograma. Né? Logo mais eu atualizo o cronograma lá para vocês poderem se guiar, certo? Foram tópicos assim que caberiam dentro do tema, mas ficaria tudo muito maçante. Então, pensando em deixar as coisas mais levinhas, então, né, eu cortei de urbanização, ia colocar em população, também achei que ia ficar muito densa essa aula, e acabei cortando algumas coisinhas dessa aula de população, assim que possível eu atualizo lá para vocês. Então, iniciando a nossa aula, né, o que é população? População é a quantidade de habitantes, né, o número total de habitantes dentro de um determinado território. Ou seja, nós temos a população brasileira, né, que são todos os habitantes dentro do território nacional, dentro do Brasil. Nós temos as populações dos estados, as populações dos municípios, né, falando aqui em território mais focado no conceito mais não formal, mas no conceito mais tradicional, essa é a palavra. O conceito mais tradicional, o conceito mais clássico, né? Boa noite, Patrícia. Temos. Apareceu aqui que tem mais. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Está me ouvindo? Estou vendo, sim. Boa noite, Sinara. Informo, então, para vocês que estão entrando agora que a nossa aula está sendo gravada, certo? E vai ser disponibilizado no YouTube e no Moodle do cursinho. Se alguém tiver alguma objeção, pode se manifestar agora. Muito bem. Então, todos de acordo, sigamos a nossa aula. Eu comentava aqui que população é a quantidade, o número total de habitantes dentro de um determinado território, né? E citei os exemplos da população brasileira,
né, que é todo o território nacional, né, da população de cada estado, da população de cada município, né? Aqui território no sentido mais clássico, né? Que é a fronteira a fronteira política, né? Com a liderança vindo do setor executivo, legislativo e judiciário, que são os nossos três poderes que regem a nossa nação. Muito bem. Né? Mas nós temos também algumas estruturas de território que não são necessariamente esses territórios formais, né? Como a gente tinha conversado em outras aulas. Né? A população de um determinado bairro, por exemplo, né? Que não existe uma liderança política, né? Não existe uma eleição, né, formalizada, apesar de haver associações de bairro, né? Nós temos algumas outras visões de território para determinadas análises, né, para a gente conseguir entender e perceber as necessidades de cada população. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, né? Então, assim, todo esse conceito de população, ele existe para a gente poder pensar, né? Fazer as análises sobre determinado território, estudar como é que essa população se desenvolve, seja esse território formalizado, seja não formalizado, né? E pensar planejamentos desses lugares, né? 2 bairros de determinado município tem enchente toda vez que chove, não precisa ser uma chuva forte. Bom, a gente tem um determinado território, um recorte, que são esses 2 bairros, né? E a gente tem a população desses 2 bairros que costuma ser atingida pelas inundações quando chove. Né? Então a gente precisa pensar esse movimento da população, pensar como é que essa população é afetada, pensar a quantidade de pessoas afetadas, para a gente então poder fazer esse planejamento territorial. A gente não, nenhuma prefeitura pode sair por aí esburacando o asfalto para fazer uma obra que não tenha sido devidamente planejada e que não tenha sido pensado o impacto que essa obra vai causar nesta população. Né? Então, tudo isso faz parte da importância de se entender a população. Né? Atualmente, nós temos uma população mundial na casa dos 8 milhões, né? Um pouquinho menos, é 7 milhões e alguma coisa. Opa, tem um erro aqui, é bilhões, perdão. Aqui está escrito errado, eu vou corrigir na hora de disponibilizar para vocês, tá? Falha minha aqui. São 8 bilhões de pessoas. Está um pouquinho menos, 7 bilhões e 800, 900 milhões. Tá? Então, arredondando para cima aqui, 8 bilhões de pessoas. Tá? Hoje a Ásia é o continente mais populoso, seguido da África, e em terceiro lugar, a América. Né? Nós não temos, então, na Europa e na Oceania, os mesmos números presentes na América em comparação. Né? Por exemplo, o que isso demonstra? Que nós temos um maior número populacional justamente nos países que demonstram maior pobreza, que demonstram menor crescimento, menor estabilidade econômica, né? Enquanto nos países que acabam tendo uma liderança econômica, né, a gente acaba então tendo uma menor quantidade de habitantes. Demografia. Tá? O que é demografia? É o estudo que eu estava comentando antes das dinâmicas e das evoluções da população no tempo e no espaço. Né? O que isso significa? A população é um número fixo, total, um número bruto de habitantes em determinado território. Então, a democracia, perdão, a demografia, né, vai
pegar esses números e vai analisar esses números. Vai olhar para essa população e vai analisar essa população, né? Então, ela vai pensar os movimentos migratórios, que a gente já conversou. A gente vai pensar, dentro da demografia, alguns outros conceitos que a gente vai ver mais para frente, como taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de fecundidade, né? Então, a gente vai fazer esse estudo dessa população dentro da demografia, né? Então, a gente vai ter ali, né, a forma como essa população se distribui no território estudado, as características dessa população, né, como é que ela se compõe. Então, a gente vai ter ali idade, sexo, etnia, idade, a gente vai ter essas características ali separadas, divididas, organizadas, para permitir uma compreensão, né, desta população. Aumento populacional, né? O que isso significa, né? De maneira geral, ok. Uma compreensão rápida, né? A quantidade de população aumentando, né? Mas o que isso implica? O que isso significa? Né? A gente vai ver mais para frente, retomando a questão das taxas, isso vai ficar um pouco mais claro, né? Mas o aumento populacional, ele é uma forma da gente perceber como é que a sociedade está organizada em determinado período de tempo, né? Por exemplo, a gente pega a nossa história recente, os 2 últimos séculos, né? A gente teve um grande aumento populacional, principalmente no último século, né? Durante os 1900. Por quê? Observando o aumento populacional, a gente pode perceber, então, que ele, coincidentemente, né, acontece justamente no período de evolução da medicina, com maior desenvolvimento de medicamentos e vacinas, melhoria da expansão das infraestruturas de saneamento básico e etc. Ou seja, a gente teve um aumento na qualidade de vida por conta de avanços científicos, né? Esses avanços científicos permitiram não só um aumento da expectativa de vida, né, e a gente vai dar uma olhadinha nisso depois, como também um aumento da qualidade de vida, né? Então, as pessoas adoecem menos, demoram mais para morrer, isso faz com que mais crianças nasçam, e essa população não é simplesmente substituída, a geração mais velha por uma geração mais nova. Essas gerações começam a coexistir, a conviver, né? E isso, então, provoca o aumento populacional. Então, isso está diretamente relacionado com as condições de vida dentro do território, né? Um lugar onde as condições de vida são muito, muito, muito ruins, existe uma maior dificuldade desse aumento populacional, justamente porque não existe como pessoas nascerem o suficiente para substituírem a quantidade, aliás, para ultrapassarem a substituição da quantidade de pessoas que estão morrendo, né? Quando as condições de vida elas vão se tornando melhores, né, de pouquinho a pouquinho ou muito rápido, dependendo do local, a gente vai ter esse aumento populacional também, né? Só que a gente precisa pensar uma outra questão, que é uma questão sociológica, né? No século atual, a gente está tendo uma redução no crescimento. A gente tem uma desaceleração no crescimento. Observe, eu falei redução no crescimento, não uma redução na população. Ou seja, a população está crescendo menos. Ela continua crescendo, mas a porcentagem de crescimento diminuiu de maneira mundial, principalmente puxado pelos locais que eu apontei para vocês, né? O terceiro, quarto e o quinto colocados nos números populacionais, né?
Por quê? Porque isso é uma consequência social. Né? A gente teve o aumento das tecnologias, né? A gente teve alterações nas dinâmicas sociais. Então, a gente acaba tendo uma sociedade onde as pessoas não precisam mais ter filhos para se sustentar, por exemplo. Né? Onde precisam famílias grandes para que a família trabalhe junta para poder se sustentar. A gente não precisa mais ter filhos para realizar sonhos. Os sonhos hoje, individuais, eles são justamente sonhos mais individualizados, né? As pessoas já não têm mais tanto sonho de casar e ter filhos, né? Não que isso não aconteça, mas as pessoas que sonham em casar, ter filhos, sonham em casar e ter menos filhos do que gerações anteriores, né? Muito bem. Boa noite, Aline. Estamos aqui com a aula de Boa noite, geografia. professor. Estamos aqui com a aula de geografia e eu te informo que a nossa aula está sendo gravada para ser disponibilizada no YouTube e no Moodle. Ok, professor. Certo, muito bem, então. Seguindo, como eu estava comentando com vocês, houveram essas dinâmicas sociais que permitem que as pessoas busquem se realizar de outras formas e não necessariamente com aquele conceito mais clássico de realização pessoal, que é casar e ter filhos, né? As pessoas têm acesso a possibilidades, e essas possibilidades abrem diversos sonhos e desejos de realização individual. E isso acaba, então, promovendo vou dizer de novo, essa diminuição do crescimento, cria esse freio no crescimento. A população continua crescendo, a quantidade de pessoas continua aumentando, mas em ritmo um pouco mais lento. É por isso que a gente vai ter, por exemplo, alguns países com a população envelhecendo bastante, assim, que chega a se tornar um pouco preocupante naquelas localidades. Por quê? São países que têm uma melhor estrutura econômica e as pessoas acabam se organizando socialmente de uma forma em que elas acabam tendo menos filhos, né? E essa população não se renova. Então, tende a envelhecer cada vez mais, porque a qualidade de vida é boa o suficiente para que essas pessoas durem mais, né? Então, não existe também aquele ímpeto de preciso fazer um filho para continuar vivendo. Não, as pessoas já sabem que elas, né, em geral, vão ter longas vidas, né? Então, existe toda uma outra dinâmica social de sonhos, de realização, de expectativas, provinda dessa realidade que a gente contempla hoje, que acaba, então, provocando esse freio no crescimento populacional. Né? Agora a gente vem aqui para conceitos sobre população. População absoluta é o número de habitantes, o número total de habitantes, né? O número bruto de habitantes. Então a gente vai ter ali, por exemplo, a cidade onde eu moro tem 120 mil habitantes, população absoluta, ponto. A população relativa, ela já vem uma continha de matemática, né? Ou seja, a gente pega toda a população que tem e divide ela pelos quilômetros quadrados do território, né? Então, para dar um exemplo para vocês, deixa eu pegar os dados do meu município aqui, eu consigo dar um exemplo para vocês. Olha, minha cidade, na verdade, tem mais.
tem 141.808, 142 mil habitantes. Maior do que eu achava que era. Vejam só. Estou desatualizada na minha informação sobre o meu próprio município. Muito bem. Sigamos. A área total é de 58.247 quilômetros quadrados, o que faz com que a população relativa seja de 2.446,2 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente faz a divisão bruta. Se a tecnologia me ajudasse e a calculadora abrisse, eu podia mostrar isso para vocês. Se um dia funcionar, eu volto aqui. Sigamos. Conceitos de crescimento, tá? Crescimento vegetativo, tá? Ocorre quando o número de nascimentos é maior do que o número de mortos, né? Aquilo que eu comentei com vocês, né? Para que haja crescimento, é preciso que haja nascimentos acima da quantidade de mortos, né? Enquanto isso não acontece, essa população está apenas se renovando, se substituindo, não necessariamente crescendo, né? Enquanto o crescimento absoluto é o crescimento vegetativo mais a quantidade de imigrantes entrando no local, né? Então, a gente vai ter aí essas duas estruturas de crescimento. Só um momentinho. Que abriu a minha calculadora aqui. Aí. Interromper o compartilhamento aqui rapidamente para a gente visualizar ali. Então, vocês podem observar aqui. Vocês estão... abriu aqui. Muito bem. Vocês podem observar aqui que o cálculo é direto, né? Quantidade de habitantes dividido pelos quilômetros quadrados vai dar ali o nosso resultado da população, da população relativa, né? Nós temos aqui, então, o resultado que eu comentei com vocês. Divisão direta, bruta, bem simples de se encontrar. Por que eu estou pontuando isso? Porque a gente vai ver várias questões de cálculos, né? A geografia tem, muitas vezes, bastante matemática. Então, voltando aqui, recapitulando aqui, porque eu fui para trás, voltando para frente,
nós temos aqui, então, crescimento vegetativo, nascimentos maior do que o número de mortes, né? Tivemos 3 mortes no município, 4 nascimentos, crescimento vegetativo. Houve mais nascimentos que morte. Crescimento absoluto é todo o crescimento vegetativo, né? Nasceu mais gente do que morreu, somado à entrada de imigrantes, né? Crescimento vegetativo mais saldo migratório, né? Cáspita, porca, o saldo migratório positivo a gente vai ver nos próximos conceitos, tá? Eu vou até passar aqui, depois eu retorno. Saldo migratório, então, é o número de imigrantes menos o número de emigrantes. Lembrando lá a linha de migração. Imigrante, quem entra. Emigrante, quem sai, né? Então, para o saldo migratório ser positivo, a gente tem que ter mais pessoas vindo para o município do que pessoas saindo do município, né? Mais pessoas vindo morar no estado do que pessoas saindo do estado para morar fora. Mais pessoas vindo morar no Brasil do que pessoas indo do Brasil para morar no exterior. Né? Então, isso é o saldo migratório, né? Saldo migratório igual número de imigrantes menos número de emigrantes, né? Quando o saldo migratório é positivo, a gente tem o nosso crescimento absoluto. Quando o saldo migratório é negativo, a gente vai ter, então, uma possibilidade de diminuição populacional, né? Essa diminuição populacional, ela pode ser compensada com o crescimento vegetativo. Por quê? Porque o crescimento absoluto é o crescimento vegetativo somado ao saldo migratório, né? Voltando aqui para as nossas taxas, taxa de natalidade. Para a gente ter uma ideia de quantas crianças estão nascendo para cada 1.000 habitantes, né? Esse fluxo de nascimentos dentro dessa população. Então, a gente vai ter uma relação de um nascido para cada 1.000 habitantes. Então, aqui a taxa de natalidade é o número de nascimentos, tá? Aqui nesses nascimentos a gente considera os nascidos vivos, tá? Número de nascidos vivos vezes 1.000, esse resultado dividido pelo número de habitantes, tá? Então, vamos supor, tá? Que a gente tem ali, sei lá, 10 nascidos vivos em Sapucaia, tá? 10 vezes 1.000, resultado dá 10.000, dividido pelos 142.508 habitantes. Então, a gente vai ter uma taxa de natalidade de 0,07 crianças para cada 1.000 habitantes, né? Não chega a ser uma criança para cada 1.000. A taxa de mortalidade é exatamente o mesmo cálculo. A diferença é a informação. Então, a gente vai ter aqui os falecidos em relação ao número de habitantes, né? Se a gente teve, ainda no mesmo exemplo, 10 óbitos dentro do período estudado, a gente vai ter 0,07 óbitos para cada 1.000 habitantes, né? Usando exatamente o mesmo exemplo. É o mesmo cálculo. A diferença é que na taxa de natalidade a gente considera os nascidos vivos. Repito, nascidos vivos, não são todos os nascimentos, né? E a mortalidade a gente considera os óbitos, a gente considera quem faleceu. Mas é o mesmo cálculo, tá? Para calcular a taxa. E a taxa de fecundidade, tá?
Esse é a relação dos nascidos vivos em comparação com a população de mulheres entre 15 e 49 anos. Tá? Então, ele não faz vezes 1.000. Ele é só número de nascidos vivos dividido pelo número de mulheres nessa faixa etária. Aqui a gente tem algumas questões de ordem sociológica que a gente poderia se perder no debate, né? Esse recorte de 15 a 49 é o recorte que, inclusive, o SUS considera como o período de fertilidade, o período reprodutivo das mulheres, né? E considera mulheres aqui as pessoas nascidas biologicamente estruturadas, né, com o sexo biológico referente ao gênero, né? Então a gente tem aqui várias questões que a gente poderia dialogar, conversar, né, se a gente pegar uma outra pauta, né? Dentro da pauta da análise, né, quando a gente pega ali SUS, pega IBGE, o cálculo é feito dessa forma, né? É essa a forma com que se avalia estas questões. A gente vai ver isso de novo quando a gente dá uma olhada na pirâmide etária, né? A gente tem a pirâmide etária dividida entre homens e mulheres, né? Isso se considera questões do gênero imposto à criança ao nascer, né? A forma com que está a questão dos registros, né? Então tem toda uma outra questão ali sociológica que neste momento, nesta aula, não nos compete, porque aqui a gente está falando de uma maneira direta da forma com que os órgãos públicos de análise que nos fornecem esses dados trabalham, né? Aqui a gente está falando de como é que o SUS vê esses números, como é que o IBGE vê esses números, né? Aqui a nossa pirâmide etária, né? Observem que a gente tem duas informações aqui, ó. A gente tem a informação de 2012 e a gente tem a informação de 2022. A cor mais clara, 2012, a cor mais escura, 2022. Observemos que em 10 anos, a nossa população está dando uma envelhecida, ó. Essa pirâmide ela vai aos pouquinhos se invertendo. Por quê? Porque a gente pode observar aqui que a gente teve um decaimento dos nascimentos, né? A gente tem de 0 a 4 anos, ó, uma diminuição, né? Aqui a gente está falando de porcentagens, né? A gente tem de 0, 2, 4, 6, por outro lado, 0, 2, 4, 6, né? Homens na esquerda, pelo menos aqui eu vejo na esquerda, né? Aqui onde está girando o meu mouse, perto das idades, nós temos homens, e aqui no outro oposto, na direita, nós temos o número de mulheres, né? Então, nós temos aqui, observemos, né? Em 2022, tem menos crianças de 0 a 4 anos do que havia em 2012, né? Então, nasceram menos crianças. Análise direta do gráfico. Em 2012, nós tínhamos aqui a parte mais grossa da nossa pirâmide etária, né, a parte mais larga, era justamente aqui, ó, dos 10 aos 14 até os 25 a 29. Agora nós temos justamente a parte mais larga da nossa pirâmide etária atual, né, de 2022, é justamente dos 20 aos 24 até os
35 a 39, né? Então, observemos aqui que essa parte aqui da população, né, dá uma crescidinha, né? Tanto que aqui, ó, dos 35 aos 39, nós tínhamos menos pessoas em 2012 e agora nós temos mais pessoas, né? E aqui, conforme vão envelhecendo, a gente vai tendo essa situação cada vez mais marcada, né? Nossa população está envelhecendo porque nós temos condições de vida que permitem que a vida seja mais longeva, né? Que as pessoas vivam mais e não precisem se preocupar tanto em fazer filho, né? Eu passei alguma coisa aqui, eu pulei alguma coisa, será? Deixa eu só conferir aqui no texto que eu vou disponibilizar para vocês. Eu sempre disponibilizo material para vocês, tanto o PowerPoint quanto o texto. E agora eu não estou lembrado se tem mais alguma coisinha que eu ou não coloquei no PowerPoint, me esqueci, ou eu coloquei e deixei para a próxima, para aquela aula extra que eu comentei no começo desta aula, né? Que no nosso cronograma ali eu vou precisar inserir uma aula extra para poder contemplar com calma e qualidade todos os tópicos que a gente precisa dar uma olhadinha. Vamos lá, meu bem. Ah, sim. A questão da expectativa de vida. Na verdade, é um tópico que eu me programei para explicar aqui dentro da pirâmide etária e acabei me passando. A expectativa de vida, ele é calculado a partir da idade, do ano que a pessoa está nascendo, e feito um cálculo considerando a quantidade, a forma, a situação de mortes daquela população naquele mesmo ano, considerando que aquilo vai permanecer igual, né? A gente pode observar aqui, ó, na nossa pirâmide etária, que nós tivemos um crescimento das pessoas com 80 anos ou mais, né? Mas ainda assim, nós temos uma diminuição aqui de pessoas com 75 a 79 anos. Então, quer dizer que as crianças nascidas em 2022, a expectativa delas, só observando a pirâmide etária, ignorando todos os cálculos, né? Mas essa informação a gente encontra na internet. A expectativa de vida, justamente para as mulheres, é aqui a casa dos 75 aos 79 anos, né? Por quê? Na nossa pirâmide etária, fazendo uma análise bruta, direta dos dados, é onde começa a afunilar, mesmo que a gente tenha aqui um aumento das pessoas com 80 anos ou mais, né? Então, uma criança nascida em 2022 é mais fácil que a vida dela chegue até aqui, né? E é menos provável que ultrapasse desta faixa etária de 75 a 79. Quando a gente pega aqui pelos homens, a gente vai ter
né, uma quantidade menor ainda de homens de 75 a 79 anos. Então, a gente sabe que essa expectativa de vida acaba sendo um pouco menor do que a das mulheres, né? O cálculo ele é bastante complexo. Acho muito difícil que um cálculo tão complexo entre na prova de ciências humanas, né? Os cálculos mais simples é mais fácil deles aparecerem, sejam dentro do texto, né? Seja de maneira que incentive vocês a raciocinar mais ou menos, né? Fazer uma análise a partir da possibilidade desses cálculos, né? Então é importante vocês entenderem. Cálculo de expectativa de vida eu acho muito difícil, né? Mas a gente pode tirar uma ideia dessa expectativa de vida a partir da nossa pirâmide etária, né? Porque ele é justamente essa relação. A relação que a gente tem dentro do ano de nascimento da criança, considerando que essa dinâmica social de falecimentos não vai ser alterada por fatores externos, né? Então, é em cima disso que é calculado, então, a expectativa de vida, ou em alguns textos vai aparecer também como esperança de vida, né? Então, é essa visão que a gente acaba tendo, né? Lembrando que, conforme a nossa expectativa de vida aumenta, né, a gente vai ter, então, essa barriguinha dos dois lados aqui, essas asinhas que tem a nossa pirâmide etária, elas vão seguir subindo, seguir subindo, seguir subindo, né? Até que pode chegar ao momento de que a gente vai ter aqui estagnado, né? Uma reta, se a gente seguir nessa mesma quantidade de nascimentos que a gente tem atualmente aqui dos 0 aos 14 anos, se a gente continuar com a mesma quantidade de nascimentos, a gente vai ter, né, uma reta em boa parte da nossa pirâmide, enquanto essas asinhas aqui, elas vão, ano após ano, subindo, então, e se tornando a maior parte da população com envelhecimento populacional. Meu povo, por hoje é isso. Agradeço a presença de cada pessoa que me fez companhia nesta noite de 15 graus Celsius, frio pra caramba. Vou deixar, tristeza, vou deixar aberto no Moodle, tá? Como eu sempre faço, disponibilizado para vocês lá um fórum. Qualquer dúvida sobre o tema, seja do material que eu disponibilizei para vocês, seja alguma coisa que vocês viram fora nos estudos, qualquer dúvida sobre o tema, vocês podem me procurar lá, a gente conversa, esclarece. Toda pergunta é uma pergunta válida, toda pergunta ela é importante e a gente está aqui para auxiliar vocês e tirar as dúvidas. Pois não, Luciana? Foi. Então, também deixar esse espaço, Eric, no final, assim, para o pessoal, se o pessoal quiser interagir, perguntar. Hoje a gente não tem aula de história, né? Não, acho que não. É verdade, verdade. A gente pode, então, fico disponível para vocês, né? Eu estava encerrando rapidinho porque na minha cabeça tinha aula de história. Mas eu deixo disponível para vocês agora, se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser perguntar alguma coisa. Pessoal que chegou depois, se quiser que eu explique alguma coisa do começo da aula também, eu fico disponível para vocês, né? Se tu quiser fechar, acabar a gravação também, pode ser que daí a gente conversa. Claro, pode ser. Vou encerrar então a ligação. Vou encerrar a gravação agora. E aí eu fico disponível aqui para esclarecer dúvidas.